Eu tenho certeza que você já pegou um exame de sangue e olhou lá, colesterol total, aí você vai em colesterol frações, aí tem HDL, LDL e VLDL. Na verdade eu tenho uma novidade para vocês, esses caras aí eles não são colesterol, essas moléculas são lipoproteínas. No vídeo de hoje a gente vai conversar como que essas moléculas se comportam dentro do nosso corpo, como que nós fazemos para obter o tal do colesterol e também para eliminá-lo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai conversar sobre o metabolismo do colesterol. A gente vai fazer uma viagem aí pelo nosso organismo para ver como que essas moléculas se comportam, tá? Na verdade, o colesterol ele é uma molécula. Ele não é o tal do HDL que você vê, o VLDL. O HDL e o VLDL eles são exemplos de lipoproteínas. Basicamente, o que nós temos é que essas lipoproteínas são moléculas constituídas e capazes de transportar lipídios e também proteínas. Na parte dos lipídios você vai encontrar ésteres de colesterol, ácidos graxos e triglicerídeos. Tá, mas quem são essas lipoproteínas? Anota aí, nós vamos ter o quilomicron, o VLDL, Very Low Density Lipoprotein, nós vamos ter o IDL, o LDL e por fim o HDL. Então você tem que ter 5 lipoproteínas aí no seu caderninho anotadas. E aí eu acho que a forma mais fácil da gente entender como que essas lipoproteínas elas se comportam no nosso organismo é através da gente percorrer o caminho aí dos ácidos graxos no nosso corpo. Então basicamente imagina que você está aí de boa, suavão, suavona, e aí você decide ir numa churrascaria, ali dar preju num rodízio numa churrascaria. Você vai comer muita carne, obviamente, e nessa carne nós temos ali moléculas de colesterol, nós temos gorduras. O que aconteceu? A partir do momento que você consome essas gorduras, você consome esse alimento, ele passa pelo nosso trato gastrointestinal e nós digerimos esses alimentos. Aí nós vamos ter ali a absorção dos carboidratos, dos aminoácidos e também das gorduras. Vamos falar sobre os lipídios e principalmente os ácidos graxos de cadeia longa e também de cadeia muito longa e também as moléculas de colesterol. O que acontece é que esses caras eles são ali absorvidos por células que nós chamamos de enterócitos. E dentro desses enterócitos, esses caras vão ser incorporados, essas moléculas vão ser incorporadas por uma lipoproteína chamada de quilomicron. Então o que nós temos? Que você consumiu essas gorduras elas foram digeridas, chegaram lá no seu intestino e aí elas vão ser absorvidas pelas células intestinais chamadas de enterócitos. Dentro dos enterócitos, essas gorduras elas serão incorporadas pelos quilomicrons. Os quilomicrons então, que são lipoproteínas ali bem grandonas, eles acabam caindo na circulação linfática e depois na circulação sistêmica. Uma vez na circulação sistêmica, esses quilomicrons vão lá para os tecidos, sobretudo para o seu tecido adiposo. E aí esse quilomicron ele vai encontrar no seu tecido adiposo uma enzima chamada de lipase lipoproteica. Você pode encontrar nos livros de fisiologia ela sendo abreviada como LPL. O que basicamente essa lipase lipoproteica vai começar a fazer é pegar aquele conteúdo do quilomicron e depositá-lo dentro da célula de gordura, dentro do adipócito. O que eu quero que vocês imaginem agora é que antes você tinha uma lipoproteína ali bem grandona, cheia de gordura. Essa lipoproteína passou pelo tecido adiposo e depositou o conteúdo dela. A pergunta que eu faço para vocês é: essa lipoproteína ela vai continuar do mesmo tamanho? Ela vai ficar maior ou ela vai ficar um pouquinho menor? É óbvio que ela vai ficar um pouquinho menor, afinal de contas ela acabou perdendo parte do conteúdo dela. Esse quilomicron que passou ali pelo tecido adiposo, agora nós vamos chamá-lo de quilomicron remanescente. E o que vai acontecer com esse quilomicron remanescente é que ele vai até o seu fígado lindo e maravilhoso. Mas é claro que antes do quilomicron ir lá para o seu fígado, ele faz uma pausa. Ele vai aqui nesse botãozinho e ele acaba dando joinha, dando o curtir para o vídeo. Ele também se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o quilomicron não quer ficar por fora dos vídeos que o Jeff publica aqui no canal.
apelativo pra caramba. Agora que esse quilomicron chegou no seu fígado, o que vai acontecer com ele? Pensa que ele tem vários triglicerídeos, colesterol ali dentro dele, ácidos graxos e proteína. O seu fígado vai pegar todo esse conteúdo, vai metabolizar esse conteúdo e vai transformar tudo isso daqui em uma molécula que você conhece muito bem, chamada de VLDL, o Very Low Density Lipoprotein, ou uma lipoproteína de muito baixa densidade. O que vai acontecer com o VLDL é que ele vai voltar para a sua circulação sistêmica e ele vai lá para os tecidos. De novo, sobretudo para o tecido adiposo. Ele também vai para o muscular, mas sobretudo para o tecido adiposo. Ele encontra aquela enzima chamada de LPL, que você já conhece muito bem, que é a lipase lipoproteica, e aí o VLDL começa a depositar o conteúdo dele dentro do adipócito. Lembra que quem facilita isso é a enzima LPL. Agora de novo, para e pensa, você tinha o VLDL, ele passou no tecido adiposo, deixou parte do conteúdo dele. Ele vai ficar maior, vai ficar do mesmo tamanho ou um pouquinho menor? É evidente que ele vai ficar um pouquinho menor. Agora esse VLDL que está um pouquinho menor, nós vamos chamá-lo de IDL, Intermediate Density Lipoprotein, ou lipoproteína de densidade intermediária. Esse IDL ele pode ser captado pelo fígado, ser metabolizado e se transformar em LDL. E o LDL ele tem essa mesma capacidade de ir lá no tecido adiposo e depositar parte do conteúdo dele. Mas o que pode acontecer é que o fígado pega o LDL, essa lipoproteína, pega o colesterol que está lá nesse carinha, nesse rapazinho, e transforma numa substância que você já conhece muito bem, que é a bile. E essa bile, por fim, vai lá para o seu intestino e ela vai ser utilizada ali na digestão, na emulsificação de novas gorduras da dieta, e ela vai ser eliminada pelas fezes. Tanto é que o que dá coloração para as fezes é a bile, que deixa o seu cocô marrom e bonitinho, é a bile. Tem uma condição muito comum entre os recém-nascidos chamada de icterícia, que é uma condição pela qual ali ela é caracterizada da criança ter as fezes esbranquiçadas, justamente por um prejuízo nessa excreção de bile. Tá, Jeff, mas aonde que entra o tal do HDL, High Density Lipoprotein? O HDL é um sujeitinho muito particular. O que acontece, se a gente for ver essas 5 lipoproteínas que eu acabei de mencionar para vocês, elas têm ali, elas são diferentes em relação ao tamanho delas, mas sobretudo a composição delas. Quando a gente vai ver o HDL, ele é a menor de todas. E esse HDL, ele tem na sua composição, sobretudo, proteínas. Ele tem éster de colesterol, ele tem lipídios, mas ele vai ter muitas proteínas. O que o HDL consegue fazer? O HDL ele consegue meio que limpar a bagunça que as outras lipoproteínas fizeram. Ele consegue fazer, por exemplo, o que nós chamamos de transporte reverso de colesterol. Para e pensa, vocês viram que tudo saiu do fígado e acabou indo sair do fígado ou então do intestino, essas gorduras saíram do fígado ou do intestino, e elas acabaram indo lá para os tecidos, sobretudo o tecido adiposo, depositar o conteúdo delas. O que o HDL consegue fazer é ir lá nesses tecidos e levar para o fígado esse colesterol, para que aí então esse colesterol seja excretado na forma de bile. Então é por isso que se fala que o tal do HDL ele é o colesterol bom e o LDL seria o colesterol ruim. E uma coisa muito boa que você pode fazer para você ser o telespectador bom é deixar o like aqui para mim. Não esquece que você me dá uma força enorme. E aí provavelmente nesse momento você deve estar se perguntando: pô, Jeff, se essa fisiologia aí ela é tão perfeita e tão simples, na verdade ela não é tão simples assim, eu estou entregando ela bem mastigada para vocês. Mas ela é tão perfeita assim, por que as pessoas elas acabam desenvolvendo uma série de doenças relacionadas com o metabolismo de colesterol? Pessoal, o que acontece aqui é que essas moléculas elas acabam chegando no fígado e o fígado ele precisa detectar que essas moléculas estão ali presentes para que aí então o fígado possa pegar o colesterol, metabolizá-lo e transformá-lo em bile para que ele seja eliminado através das fezes. E como que isso acontece do ponto de vista biológico? Pessoal, lá nos nossos hepatócitos, que são as células do nosso fígado, esses caras eles vão detectar a presença dessas moléculas através de receptores.
Relaxa que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Como que um receptor funciona? Você imagina que você tem uma célula-alvo, ela dispõe um receptor ali na membrana plasmática dela, e aí vem uma molécula, se liga nesse receptor e a célula pensa: nossa, olha só, essa molécula se ligou no receptor, então eu tenho trabalho a fazer. O hepatócito vai funcionar da mesma forma. O hepatócito vai ter um receptor, essas lipoproteínas conseguem se conectar nesse receptor, e aí então o hepatócito pega o colesterol, por exemplo, do LDL, transforma em bile e elimina através das fezes. Mas qual que é o problema aqui? Se você tiver muito LDL no seu corpo, o seu hepatócito ele não vai ter receptores o suficiente para detectar a presença desse LDL, da Low Density Lipoprotein ou da lipoproteína de baixa densidade. Se ele não detecta aí a presença desse LDL, esse LDL acaba caindo na sua circulação sistêmica e ele vai parar nas suas artérias. E aí quando ele para na sua artéria, ele fala: cara, eu vou depositar aqui nessa artéria o que eu tenho. Eu tenho um monte de colesterol e gordura. E ele começa a depositar esse colesterol, essa gordura ali na parede das suas artérias. Isso gera um processo inflamatório, você tem ali o recrutamento de células do sistema imune e aí você forma aí uma doença bastante popular, uma condição bastante popular, infelizmente, que é a aterosclerose. E aí você pensa: cara, como que eu faço para não ter a aterosclerose? É simples, é só você não ter esse LDL em grandes quantidades no seu corpo. Agora para e volta no comecinho da nossa história. Eu não comecei a nossa história falando que você comeu ali o colesterol, obteve o quilomicron virou o VLDL, que virou o IDL e depois o LDL? Olha só, como começou a nossa história? Porque você comeu esse excesso de colesterol. Então a estratégia mais eficiente para você controlar o seu LDL é através da alimentação. Não tem segredo. Eu já gravei um vídeo aqui para vocês, eu vou deixar aqui no card para vocês esse vídeo, em que eu passo algumas estratégias nutricionais para você conseguir contornar esse tipo de problema. De qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, escreve aqui nos comentários que eu respondo a todos os comentários e quem sabe eu não grave uma parte 2 desse mesmo tema, indo ali um pouquinho mais a fundo, apresentando para vocês as apolipoproteínas. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o joinha que vocês me ajudam demais. Se inscreve no canal e ativa as notificações. De qualquer forma, eu vou deixar desse lado um outro vídeo para vocês e a bolinha para se inscrever. Vai que você se esquece.